Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos começar mais um estudo da nossa série Como Ir para o Céu. Então, já dei o spoiler no estudo passado. Hoje vamos falar sobre o sábado. É um assunto que é desnecessariamente polêmico. Eu digo desnecessário porque a doutrina acerca desse tema na Bíblia ela é bem clara, não deixa margem para nenhum tipo de dúvida, mas as pessoas, devido a tradições, devido a informações seculares, acabam erroneamente atribuindo um sentido a esse dia, ou falta de sentido, não, que é pior. Então, hoje em dia, se você perguntar qual é o dia do Senhor, né, o dia sagrado, vão dizer que é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas isso não tem nenhuma base na Bíblia. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar nenhum versículo sequer dizendo a palavra domingo. Não existe a palavra domingo na Bíblia. E se você ler, né, os evangelhos, especificamente a partir da morte de Jesus até quando ele vai para o céu, você não vai ver nenhuma declaração de Jesus dizendo que o dia santo foi mudado, né, de sábado para domingo. Então você abre lá Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você vai no finalzinho de cada um, volta algumas páginas, até chegar na parte da morte de Jesus e lê até o capítulo final. Você não vai ver nenhuma declaração de Jesus falando para trocar o dia. Isso foi invenção. Tem inclusive registros aí da Igreja Católica que diz que eles mudaram o sábado para o domingo, alegando essa questão da ressurreição. Mas isso aí, se você for pesquisar na história, vai ver que é uma instituição a partir de Constantino, né, para ter uma harmonia entre pagãos e cristãos. Então ele cria isso aí, o domingo, que a tradução é dia do sol. Em muitas culturas pagãs, o sol ele é um deus. Né? Então, para harmonizar isso, cria-se o dia do sol. Batiza-se, na verdade, né? Que o dia já existia, foi criado por Deus, é o primeiro dia da semana. Então, batiza-se o primeiro dia de domingo, né, e coloca todo mundo para adorar. Então, os cristãos adorando porque Jesus ressuscitou no domingo e os pagãos ali porque já tinha o sol como sua divindade. Então, tinha aquela harmonia. Então, os pagãos supostamente adorando o sol, supostamente não, né? De fato, era objeto de culto deles, e os cristãos ali adorando a Deus. É claro que as pessoas que não tinham conhecimento, vale lembrar que naquela época não era igual hoje, que todo mundo tinha sua Bíblia, podia ler e questionar. Naquela época eles ouviam o líder dizendo e seguiam. Então o líder mandou, eles entendiam que era certo, estavam ali adorando, mas conforme a Bíblia, isso não tem nenhum fundamento. O dia de adoração não foi trocado. E hoje em dia isso persiste, né? Muitas pessoas ouvem seus líderes dizendo assim e seguem. Mas na verdade só pode seguir um líder religioso, isso eu falo para os cristãos, né? Só pode seguir um líder religioso se o que ele está determinando, se o que ele está mandando fazer, se o que ele está orientando fazer estiver de acordo com a Bíblia. Se estiver de acordo com o pensamento dele, você não só pode, como deve desobedecê-lo. Antes importa a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Então, assim, tem muitas falsas afirmações acerca do sábado. Eu vou falar de algumas delas. Uma delas, por exemplo, diz que o sábado ele é para judeu. Totalmente errado. Vamos aqui para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Diz assim, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, veja bem, se você entende que o sábado é o dia santo, né, o dia do Senhor, como dizem, você está confessando através das suas atitudes quem é o teu Deus, o Criador de todas as coisas. Você pode até falar, não, Deus criou o mundo, não foi o Big Bang. Mas quando você pratica, quando você toma atitude que reflete a sua crença, isso é muito mais forte do que meras palavras. Posso falar que vou fazer um monte de coisa aqui, mas se eu não der nenhuma prova, se não mostrar nenhuma evidência disso, são apenas palavras. A tendência, principalmente hoje, é que as pessoas desacreditem mais do que acreditem no que o outro ser humano diz. Então, seguindo, versículo 3 do capítulo 2. E abençoou o dia sétimo e o santificou. Então, Deus fez esse dia especial. Então, eu troquei a palavra santificação, ó, que eu tenho mencionado, mas
não vou ceder à pressão popular, santificação é só para a segunda temporada, porque para você santificar você tem que ter o conhecimento dos fundamentos básicos, né? Sem os fundamentos, você não tem como santificar não conscientemente. Na verdade, quando você aceitou estudar a Bíblia, aí está procurando praticar, você já iniciou seu processo de santificação. Só está fazendo isso inconscientemente. Então, na hora que eu der o estudo, só vou fundamentar o que você já está fazendo. Você vai ter aí uma compilação do que se refere à santificação às suas práticas. Mas não vou falar mais disso. Chega. Não agora. Então, o dia 7º é um dia que Deus abençoou, tornou especial por conta da obra que ele fez. Então, está intimamente ligado a quem fez a obra e assinou o que foi feito. Tá aí o engenheiro e arquiteto e o pedreiro, né? Então, a assinatura dele está aí, que é o dia do sábado. Então, você escolhendo, separando o sábado para adorar a Deus, você está dizendo quem é o seu Deus, quem criou o mundo que você vive e quem criou, inclusive, a você mesmo. Então, não tem nada a ver com os judeus, porque nessa época aqui, ser humano na face da terra só Adão e Eva. Então, não tinha uma nação, eram só duas pessoas. Então, a nação judaica mesmo, né? A nação hebraica, ela só veio nascer depois. Não tem aqui os números exatos, mas foi séculos depois da criação. Então, houve dilúvio. Então, depois do dilúvio, formou-se outro povo a partir de Noé. E não houve migração desse povo para o Egito. Então, do Egito eles foram retirados, foram para o deserto. Então, esse povo que saiu do Egito, a maioria deles morreu, exceto Josué e Caleb. E aí uma geração nova, nascida no deserto, foi para Canaã, né? Tomaram Canaã, e a partir dali, sim, fundou-se uma nação. Mas antes dessa nação ser estabelecida na terra de Canaã, enquanto eles estavam passando pelo deserto, aí essas leis que eram passadas oralmente, né, a partir do Gênesis, aí sim foram escritas por Moisés para que o povo tivesse uma constituição. E aí falam assim, não, mas essa lei era a lei de Moisés e foi abolida. É um erro chamar a lei, essa lei de Moisés. Moisés ouviu de Deus e escreveu. A gente pode falar assim, lei de Moisés pelo fato dele ter escrito. Então, por esse ponto de vista, é correto. Agora, não é lei de Moisés no sentido de ter sido autoria dele. Então, eram princípios de Deus que ele simplesmente escreveu, né, e ele era o líder religioso. Então, Moisés era hoje algo semelhante a um rei, semelhante a um presidente. Ele era... Mas agora, a nomenclatura dele era profeta. Mas quando a gente fala profeta, fala assim, algo só religioso. Não, ele era um profeta, sim, no sentido de que ele recebia a palavra de Deus e transmitia ao povo. Mas era também um governante. Era semelhante a um rei, a um presidente, como eu já falei. E toda essa Constituição, né, essas leis civis, essas leis religiosas, foram passadas por Deus através de Moisés. Essas leis foram escritas. Os 10 mandamentos foram escritos pela mão de Deus. E nos 10 mandamentos consta ali o sábado. E as outras leis, né, foram escritas por Moisés no livro que foi colocado do lado da arca. Mas eu não vou falar da lei como um todo. Estou focando aqui no sábado, por isso que eu não vou ler essa parte. Então, mas se você tiver curiosidade, quiser ver por si mesmo, é só ler o livro de Êxodo e você vai ver que teve a Arca da Aliança lá, que Deus fez. Então, nessa arca foram colocados 3 objetos, que é a vara de Arão, o maná e os 10 mandamentos, escritos pela mão de Deus, e do lado de fora da arca foi colocado o livro da lei que Moisés escreveu através da palavra que Deus foi ditando a ele. Então, o sábado não é de judeu, o sábado é para todo ser humano. Mas dizem que Jesus ele acabou com o sábado. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Novo Testamento, segundo livro, o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Então, Marcos, no capítulo 2, narra um evento. Em Mateus 12 também, que a gente vai ler daqui a pouco, você pode deixar marcado, também narra esse evento. Mas só que Marcos coloca um detalhe que Mateus não colocou nesse texto. E no segundo texto que eu vou ler, Mateus coloca um detalhe que Marcos não colocou. Mas ambos, Mateus e Marcos, eles narram um evento em que os apóstolos estavam colhendo espigas de milho no sábado. E eles foram julgados por conta disso. Por conta dessa colheita. Disseram que estavam transgredindo o sábado.
E Jesus narrou também um evento, né? Citou um evento que Davi deu aos soldados os pães que eram sagrados, só os sacerdotes que podiam comer. Esses pães têm a ver com o estudo do santuário, que é um estudo avançado, que vocês não vão fazer agora, porque é necessário ter um determinado conhecimento para que vocês entendam o fundamento da doutrina profética que consta no santuário. Então, falar isso para estudante iniciante, eu vou estar colocando muito mais dúvidas do que respostas. Mas é importante saber que esses pães eram sagrados e só os sacerdotes podiam manipulá-los e comê-los. E tinha uma data específica para fazer isso. Então, você tinha todo um ritual para poder manipular esses pães. Mas, enfim, esses pães que não poderiam ser comidos por qualquer um foram consumidos por Davi e seus soldados que estavam passando fome. Eles estavam sendo perseguidos por Saul e queria matá-lo porque Deus o havia escolhido rei em seu lugar. Então, por conta disso, Davi estava exilado da sua terra. Então, chegou um momento que ele estava passando fome e para que os soldados dele não morressem, ele foi até o sacerdote e pediu esses pães. E eles comeram esses pães e não morreram. Então, Jesus ele finaliza, né, o texto aí em Marcos 2, 27, dizendo: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa de sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então ele colocou aqui que o sábado ele não foi instituído como um peso, né, e o dia não é superior ao homem. Então, se há oportunidade de fazer o bem ao próximo no sábado, você deve fazer. O sábado é restrito para você fazer suas vontades. O sábado é restrito para você fazer os seus desejos. Você não deve buscar interesses próprios no sábado. Agora, se for para buscar interesses de outros, você é livre para fazer isso. Mas vamos aqui ler mais um texto para poder sustentar isso que eu estou falando, que é Mateus, capítulo 12, aí a partir do versículo 9, vai até o 14. Mas, na verdade, até o 12 já é o suficiente. Mas, enfim, depois vocês leem o texto todo. Que aí Jesus está numa sinagoga, que é o semelhante ao que a gente entende por igreja hoje, e tinha uma pessoa que era deficiente físico, né, uma das mãos dele não funcionava, e Jesus ali fez um milagre e restaurou a mão daquele homem. E mais uma vez ele foi julgado por conta disso. E aí Jesus disse, logo no versículo 12, disse assim: ora, quanto mais vale a vida de um homem, ou melhor, primeiro ele fala uma parábola, né? Dizem que se uma ovelha caísse num buraco, as pessoas resgatavam essa ovelha. Então depois ele faz essa cura e diz aqui no versículo 12, olha, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito que nos sábados se faça o bem. Então ele fala dessa metáfora da ovelha, e se nós fazemos bem aos animais, quanto mais devemos fazer ao próximo, a um outro homem. Então ele diz isso que no sábado, se você trabalhar para o bem de terceiro, então isso é lícito. Então ele não abole a importância do sábado. Ele não transgride o sábado. Então Jesus não fez nenhum trabalho buscando remuneração, ele não fez nenhum trabalho buscando a exaltação dele como homem, ele não faz nada disso. Todas as supostas transgressões no sábado foi em favor do homem. Então você não deve ficar no sábado parado, olhando para o teto, e tornar esse dia chato e penoso. Não, não é isso. Você pode se envolver em atividades de comunhão com o próximo. Aqui a gente colocou serviço, né, ao próximo. Houve aqui cura e houve aqui momento em que o próximo foi alimentado, né, e aliviou a fome. Mas você necessariamente, se não tiver a oportunidade de fazer esses bens, né, mas tiver a possibilidade de comunhão, né, juntar amigos, juntar familiares, né, para comunhão, isso também é bom no dia do sábado. Agora, não pode esquecer que Deus tem que ser o centro dessa comunhão. Ele pediu para você lembrar do dia do sábado ali, você descansar, porque ele descansou de toda a sua criação. Então, no sábado, nessas reuniões que você fizer com amigos ou família, Deus tem que ter essa referência. Por exemplo, aqui em casa,
eu sempre boto nos documentários falando sobre natureza. Nenhum deles menciona Deus diretamente, mas você pode ver Deus ali através da complexidade da natureza, né? Como, da perfeição que você não consegue ver, apesar da degradação de muitos habitats. Então você vê que uma espécie de planta, ela conversa e depende de outra espécie de planta, que por sua vez também depende de outras espécies de animais. Então tudo isso funciona de uma harmonia, né, única, em que, ao meu ver, né, uma explosão nuclear não conseguiria produzir. Né? Um simples ser unicelular não conseguiria multiplicar e, do nada, formar todo esse sistema. Então, você observando isso dia após dia, você consegue ver a mão de Deus ali. Então, mesmo indiretamente, você consegue trabalhar o conceito de Deus, né, a pessoa de Deus, no dia de sábado, sem usar diretamente a Bíblia. Não estou dizendo aqui que você deve retirá-lo do contexto, só estou colocando uma alternativa, né, uma outra possibilidade de você falar de Deus sem utilizar a Bíblia. Mas é claro, posso citar também os cultos domésticos, a obra missionária, mas isso aí é mais para frente, né? Isso vai para uma fase, depois que você concluir a fase inicial, aí tem a fase intermediária, em que você de fato vai praticar os ensinos cristãos. Então, no momento, você tem que saber que o sábado é o dia de adoração, é o dia separado por Deus para que nós, seres humanos, venhamos nos encontrar com Ele. É o dia que Deus abriu ali o caminho para que nós nos aproximemos dele. Nós não devemos perder essa oportunidade. Agora, outro assunto interessante aqui, envolvendo o sábado, é que os judeus ainda têm um livro que é chamado Talmud. Existem dois livros sagrados aqui que eu gostaria de falar. Um é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e o outro é o Talmud. Então, o que complicou muito a guarda do sábado nessa época aqui, até essa época de Jesus, era a questão do Talmud. Ele começou com uma ideia até interessante. Aliás, ele é uma ideia interessante, porque ele reúne ali conselhos, né, de rabinos, de sábios da religião. Então, obviamente, o tema sábado é um tema que permeia o Talmud. Então, para proteger esse dia, foram criadas leis, né, regulamentações extras, para que, entre aspas, ajudar o povo a guardar o sábado. Mas dentro dessas regulamentações, o sábado acabou sendo um dia penoso. Por exemplo, ajudar o próximo, da forma que Jesus fez. Então, isso não era permitido, porque era demasiado esforço e transgredia os princípios do sábado, segundo o Talmud. Então, você não poderia andar uma determinada distância, porque senão você transgredia o sábado. Então, essa e outras costumes permeavam o Talmud e tornavam difícil a guarda do sábado, e o sábado acabava sendo um dia mais penoso do que propriamente de alegria, né? O oposto do que Deus criou o sábado. Mas se a gente seguir só o que está na Bíblia, você vai ver que o sábado é um dia muito bom. A gente acabou de ver duas coisas aqui: você alimentar o faminto, por exemplo, você curar o enfermo, você não conseguir, não tiver ainda fé para conseguir fazer essa cura de Jesus, mas se você leva um remédio, se você ajuda esse enfermo de alguma forma, né, limpando a casa dele, de repente transportando ele para uma consulta, então você está aliviando o sofrimento dele e você está fazendo a obra que Jesus faria se estivesse aqui hoje. Então vamos seguir. Já vimos que sábado não é só para judeu, é para todos, e vimos que Jesus não aboliu ao sábado. Ele não é um transgressor da lei. Ele é, na verdade, um cumpridor da lei. Vamos ver isso de forma bem explícita. No mesmo livro de Mateus, vamos voltar até o capítulo 5, nos versículos 17 e 18. Que ele diz assim: ó, não penseis, Jesus está falando no Sermão do Monte, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Sim, eu vim para cumprir. Porque em verdade, verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, mudando aqui
as palavras mais atuais, Jesus diz: até que o mundo acabe, a lei vai continuar valendo. Então não é permitido nenhuma modificação. Então, em relação especificamente ao sábado, do jeito que está lá no Gênesis, vai continuar até o Apocalipse. Então, enquanto o mundo for mundo, todas as leis estão valendo. Estou aqui enfatizando no sábado, mas isso vale para todas as leis. Eu convido vocês também, quando puderem, leiam o Sermão do Monte, que é do capítulo 5 até o 7 de Mateus. No Sermão do Monte, ele como, não quero dizer ataca, porque, né, se algum judeu for assistir, pode se sentir ofendido. Mas ele contrapõe alguns pontos da tradição judaica. Né? Por exemplo, você vai ver ali, Jesus fala: pô, vocês já ouviram que nós devemos amar ao próximo e odiar o inimigo. Isso você não encontra em lugar nenhum no Velho Testamento. Então, isso é fruto da tradição. Então, ele vai e passa o ensinamento: nós devemos amar ao próximo, amar o nosso, inclusive o nosso inimigo. Fala da vingança, a questão do olho por olho. Isso também vem de fora, não tem nada a ver com o povo judeu. Se não me engano, esse registro, não gosto de falar de muita coisa externa, né, porque não é na minha área, mas eu acho que vem acho que a primeira menção sobre isso é Suméria, olho por olho, dente por dente. Mas enfim, não importa se eu tiver certo ou errado nessa menção, o fato é que isso não tem origem sequer judaica, quanto mais vindo de Deus. Então ele fala algumas dessas questões e contrapõe, né, explicando através da lei de Deus. Então é interessante vocês lerem aí. Está numa linguagem simples, porque está no Novo Testamento, e, enfim, vai edificar. Então, seguindo. O sábado, ele é o selo de Deus. Ele é o símbolo da aliança. Vamos agora para Êxodo 20, para a gente ver isso. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então, Gênesis, depois Êxodo. Vamos ler aqui o sentido mais profundo do dia de sábado, através de Êxodo 20, no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo. Então você não pode capinar o seu quintal, você não pode pagar alguém para fazer por você no dia do sábado, de forma alguma. Você que tem que, o seu servo tem direito de descansar. Nem tu, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então quem tem carroça aí, ó, dá o descanso para o seu cavalo. Não pode andar de carroça no sábado. Os animais também têm o direito de descansar e prestar sua adoração. E você talvez possa dizer: mas animal adora a Deus? É irracional dizer que um animal é irracional. Lembra que eu falei que vejo documentários sobre a natureza? Então, se você vê o comportamento do animal, você vê que há algum tipo de raciocínio ali. Aí alguém vai dizer: não raciocina igual ser humano. Óbvio, né? Eu não sou um cavalo, então não vou raciocinar igual um cavalo. Mas dizer que o animal ele é irracional, para mim, é uma afirmação tão irracional quanto supõe-se o animal ser. Mas, enfim, vamos continuar aqui no sábado. Nem o teu servo, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Agora aqui o 11 que fica interessante, porque em 6 dias fez o Senhor. Então, já lemos aqui em Gênesis que guardar o sábado, né, separar o sábado como dia da adoração, você confessa a Deus como Criador. Então fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia sábado e o santificou. Então repetiu aqui: separou o dia e o tornou especial. Então quer receber as bênçãos de Deus? Guarda o sábado, adora a Deus no dia do sábado. Agora não espera também adorar a Deus de vou ganhar um carro porque eu estou adorando o sábado e vou ser abençoado. Então, Deus tem uma visão diferente de bênção. A gente é mais materialista. Mas, por exemplo, se você está aí um bom tempo sem adoecer, isso aí é um símbolo da bênção de Deus.
Eu não lembro a última vez que eu levei o meu filho em um hospital. Mas o meu filho primogênito, Lorenzo, nos 2 primeiros anos de vida, era quase que todo mês eu estava com ele no hospital. E agora eu posso dizer seguramente que tem anos que eu não levo Lorenzo para o hospital. Então isso é uma benção. Então não é um dinheiro depositado na minha conta, mas é uma benção porque eu não, é preocupação que eu não tenho, é angústia que a gente não vive, é descanso. Muitas vezes eu saí do trabalho, cheguei tarde, tive que levar ele ao hospital. E também tem a questão financeira, né? Quando você vai com o filho enfermo ao hospital, você volta com uma receita médica, então você gasta. Então, enfim, são tribulações que existiam na minha vida que hoje não existem mais. Então, isso também é um tipo de bênção. Então, não foque nas bênçãos visíveis e materiais. Penso nas bênçãos, foque nas bênçãos invisíveis. Elas são muito abundantes, muito frequentes, muitas vezes nós não damos a devida atenção, o devido valor a ela. Então, o sábado ele é o selo de Deus, mostra quem criou o mundo, quem te criou, quem é o seu Senhor. Então, você trocar o dia da adoração, né, o sábado para domingo, é semelhante, por exemplo, você substituir a aliança por um cordão. Então, aqui nós temos o hábito no nosso país, quando tem um compromisso, então coloque sua aliança no dedo de alguém. Então, se botou uma aliança no dedo esquerdo, no anelar esquerdo, você entende que essa pessoa é casada, tem um compromisso sério. Então, imagina do nada seu cônjuge tira a aliança e agora vai usar uma pulseira, um cordão para dizer que aquele é o símbolo do casamento. Não falou com você sobre aquilo, então faz uma mudança unilateral. Primeiro, ninguém vai entender que aquela pessoa que trocou a aliança pela pulseira, pelo cordão é casada. Segundo, não vai estar em harmonia com você, que não concordou com ele, não combinou, que você vai estar usando uma aliança de casamento e ele um cordão, uma pulseira de casamento. Então, assim, não vai ter sintonia. Mesma coisa essa troca de dia. Nós vemos aqui claramente que a lei não foi alterada. Então, se você fizer uma mudança unilateral, isso só tem sentido para você. Para o outro cônjuge, né, que é Deus, não vai ter sentido nenhum. Permanece como no início. O selo da aliança, o símbolo, o selo de Deus continua sendo o sábado. Então, vamos seguindo. Vamos ver agora a importância do sábado assim, também no porvir. O sábado era uma instituição que começou, que foi mostrado para a gente no Gênesis, na criação do mundo, mas ele vai continuar até depois que esse mundo for destruído e for refeito. De onde é que eu tirei essa ideia? Vamos lá para Isaías, capítulo 58. É lá no meio do Velho Testamento, né, tem os profetas maiores, você vai encontrar ali o livro de Isaías, é um dos maiores que tem no Velho Testamento. Então, Isaías 58 fala aqui de jejum, né, que também a gente vai estudar sobre isso, mas também faz uma menção muito importante ao sábado. Vamos ler aqui o 58, que tem uma promessa, e o 66, que fala sobre o dia específico. Então, 58, 13 e 14 diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os lugares altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque da boca do Senhor o disse. Então essa é uma promessa. Né? Aqueles que separam o sábado para adorar a Deus, né, verdadeiramente, então esse já recebe a garantia de salvação, a garantia de bênção do Senhor. E no 66, 22 e 23, eles dizem assim: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar toda a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa, lua nova, a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então isso aqui está falando de depois que Jesus voltar,
destruir esse mundo que já está nas últimas e refazer o mundo, continuaremos adorando a Deus no dia de sábado. Podemos até pressupor que o sábado existe antes da criação. Né? O sábado, para nós, a partir da criação, que nós possamos existir a partir do Gênesis. Mas esse texto, como nós vamos continuar nos reunindo no sábado, após sermos salvos, né? Após sermos salvos, após irmos para o céu, e Deus já construir essa terra, continuaremos adorando neste dia. Então é perpétuo. Então o que nós fazemos hoje aqui é um ensaio para a nossa vida eterna. Então agora que nós lemos aqui acerca do futuro, acerca do porvir, aí eu vou voltar agora para o Novo Testamento para continuar fundamentando o ensino do sábado. Para quem diz que isso só é coisa de judeu, então já vemos aqui da cidade santa que Deus vai reconstruir e que de um sábado ao outro vamos nos reunir. Tem ali a festa da Lua Nova, né, que foi falado ali, só vou mencionar brevemente, é que o sábado é uma comemoração semanal. Comemoração, essa é a mesma palavra. E a festa da Lua Nova é uma comemoração mensal. O símbolo da festa da Lua Nova ela também faz parte do estudo do santuário, mas em resumo, assim, essas duas reuniões eram reuniões para adoração. O que muda em relação a hoje é que a festa da Lua Nova não é para gente, e o sábado ainda continua. Mas tem duas coisas interessantes aqui, né? Que é a questão de você contar os dias. Porque esse calendário gregoriano, né, não está de acordo com a forma de contar os dias da Bíblia. Por exemplo, na China, e Israel até hoje, eles contam pelo ano lunar. Porque os ciclos da Lua refletem mais precisamente os meses do ano. Então, a festa da Lua Nova era sempre que virava o mês, aí você fazia essa festa de adoração a Deus. E o sábado toda vez contava a semana. Então, ou seja, antes de cada festa de Lua Nova, havia 4 sábados. Então, a cada 4 sábados, sabia que tinha que vir a festa da Lua Nova, porque virava o mês. Então, assim, é só para efeito de curiosidade. Isso não é tema para hoje. O tema para hoje é sábado. Então, vamos aqui, ó, Apocalipse 28, de 18 a 20. Então, aqui ele já narra o novo céu e a nova terra, que Isaías já mencionou aqui nessa passagem que a gente leu. Então, todo o 21 fala do novo céu e da nova terra, como é que vai ficar, como é que a gente vai morar. Aí você vai 21, 22. Depois que ele narra tudo isso, aí deixa uma advertência importante para a gente. 22, do 18 ao 20, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve essas palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, o livro de Apocalipse contém um juízo para os maus, né? Quer dizer, o juízo é uma coisa só. Né? Tem um juízo redentivo, e aqueles que se acharam inocentes são redimidos, e o juízo que é de condenação, né? Que dá os castigos para aqueles que, enfim, preferiram seguir o caminho perverso. Então, depois que vocês leem tudo isso, aí tem esse finalzinho aqui, dizendo que não se deve alterar as profecias desse livro. Então, o que isso tem a ver com o sábado? Então, reforço. Isaías não falou lá que quando Jesus voltasse, restaurasse, né, a terra para os justos, que nós nos reuniríamos de um sábado ao outro, né, toda a carne iria adorar a Deus nestes sábados. Então, por que eu li isso aqui? Separei isso para o estudo de sábado. Porque é perigoso você seguir essa tendência, né, seguir esse costume popular, porque esse costume popular ele altera um estatuto que Deus criou. Então, em harmonia com o que está dizendo aqui em Apocalipse, se você alterar, né, o que Deus falou, você está trazendo maldição para você. Que maldição? Essa que estão contidas aqui no livro de Apocalipse. Se você ler, você vai entender. Essas maldições foram definidas para o diabo e seus anjos.
O ser humano, ele só vai ter parte nessa condenação se ele escolher agir de acordo com o diabo e seus anjos. Então, o diabo e seus anjos são transgressores da lei de Deus. Eles agem em oposição ao que Deus quer. Então, se você segue o caminho deles, você partilha dessa oposição. Então, é coisa do diabo dizer que o domingo é o dia santo, porque alterou a lei de Deus. E se você faz algo que é coisa do diabo, você tende a ser condenado como ele. Então, não tem meias palavras. Então, se você, de repente, aí achou esse vídeo, está dizendo, não, meu pastor disse isso, meu pastor diz aquilo, mas isso há tantos anos é assim, não tem como mudar. Eu não estou aqui para poder falar de questões pessoais específicas, não estou aqui para falar do que o pastor A ou B ou C disse, estou aqui para falar da Bíblia. E a Bíblia disse que o Deus, que o dia do Senhor, o dia que ele separou, que é especial para nós, é o sábado. Uma reunião solene, é dia santo. Então devemos tratá-lo como dia especial, porque Deus assim quis. Qualquer coisa diferente disso é doutrina estranha, é doutrina maligna, não corrobora com a Bíblia. Então tem esses versículos, tem muito mais para contrariar qualquer outra teoria. Se você ouviu algo que eu não mencionei aqui, só colocar nos comentários que eu vou responder segundo a Bíblia. Então, a partir de hoje, se você não fazia, passa a fazer. Busque a Deus no dia de sábado, faça o seu culto. O culto a Deus ele é feito de louvor, né, de música, é feito da palavra, do estudo de alguma passagem da Bíblia, e é feito de oração. Então, se tem oração, tem estudo da palavra e tem louvor, então você está prestando o seu culto. E, ao cerca disso, tendo a oportunidade, faça o bem ao próximo. Assim você está guardando o sábado bem próximo do que Deus instituiu, e você está, a partir daí, dando mais um passo rumo ao céu. Então, o próximo tema, hoje não tem spoiler, aguarde o próximo vídeo, e você vai saber do que se trata. Qualquer dúvida, pode deixar suas perguntas, que, na medida do possível, vou responder todas. Ainda não estou famoso, então dá para falar com todos os seguidores. Então, até o próximo estudo, que Deus abençoe vocês. Então, faça do próximo sábado um sábado diferente. Adore a Deus.